Alô, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Professor Fábio de Matemática. Vou trabalhar com vocês as videoaulas nesse mês de junho, mês de julho e assim por diante, tá? Nós vamos abordar o primeiro assunto, que é o assunto de frações. Frações que está dentro de um conceito de números racionais, tá? Então, o que seriam números racionais? Números racionais são os números que são representados por frações, aqueles números que normalmente não dão uma divisão exata, tá? Mais à frente a gente vai ver também alguns conceitos sobre essa questão do número decimal. Mas inicialmente a gente vai abordar as frações. Quais são as maneiras que elas se apresentam, como representar graficamente uma fração, como fazer a leitura, como entender a equivalência entre as frações, e tudo isso a gente vai ver na aula de hoje, tá? Para que a gente tenha conceito, base para resolver o nosso material impresso que você já tem, e também lembrá-los aqui a importância de acessar a plataforma, né? Nós temos o Google Formulário, que é dado a vocês quinzenalmente. Essas videoaulas também serão quinzenais, então com essa videoaula você vai ter base para resolver as questões lá da plataforma e também as questões impressas, tá? Aí fica a critério de vocês, mas voltando a ressaltar a importância de vocês acessarem lá o Google Formulário nas questões que são objetivas na maioria das vezes, mas que vai dar muito suporte a vocês nesse momento que a gente está vivendo. Tudo bem? Então vamos lá? Frações, a gente começa a entender frações tendo o conceito, a leitura de a parte pelo todo. Então, gravem isso daqui. Isso daqui é muito importante para vocês, tá? No decorrer da vida acadêmica de vocês. Toda vez que falarem em frações, vocês vão pensar, o que é uma fração? A fração é uma parte de um todo, né? Então, o que seria, por exemplo, nessa figura, quem seria a parte, quem seria o todo? Vamos observar aqui. Nós temos aqui um retângulo, né, dividido em 5 partes iguais. Tudo bem? É importante ressaltar isso, tá, gente? A fração ela é representada em partes iguais. Então, se você pega uma figura e divide em partes iguais, então você consegue estabelecer uma relação entre a parte pelo todo. Então, nesse caso aqui, um retângulo dividido em 5 partes iguais, então eu tenho que o todo, né, o total de partes desse retângulo é 5, certo? E que a parte pintada, que é o que a gente quer descobrir aqui, a fração, são 3, né? Eu tenho 1, 2, 3 partes pintadas. Então, chegamos a essa conclusão de que eu tenho 3 partes pintadas de um total de 5 partes. Então, aqui embaixo fica o total, né? E a parte de cima fica a parte pelo todo. A palavra pelo, ela tem a característica de divisão. Quando a gente fala pelo, nesse termo aqui, a parte pelo todo, é a parte pelo sinal de divisão. Esse traço aqui é um traço de divisão, então é a parte pelo todo, ok? Ótimo. Na figura de baixo, nós temos o seguinte, temos um triângulo dividido em 4 partes iguais, são 4 triângulos menores, não é isso? Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4. Então eu já venho direto aqui no denominador que é a parte de baixo da fração, e o numerador, que é a parte de cima, tá? Então, a parte de baixo, que é o denominador, ele representa o todo. Quantas partes tem a figura, independente de quantas foram pintadas, quantas ela tem ao todo. Então, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 4 aqui representa o todo. Aí eu vou te perguntar, quantas partes foram pintadas dessa figura? Apenas uma, não é isso? Então, uma figura pintada, uma parte de um total de 4. Então, eu tenho aqui uma fração de 1 pelo, né? Uma parte pelo todo, 1 sobre 4. Tudo bem? Vamos dar seguimento. Nessa figura aqui abaixo,
ela já traz alguma relação familiar, na verdade. Coloquei de propósito, justamente para que a gente consiga estabelecer essa relação com o nosso cotidiano. Isso aqui, gente, não é, mas ela parece e representa uma pizza. Não é isso? Vamos colocar na cabeça? Uma pizza? Caramba, professor, verdade. Quando eu compro uma pizza, ela vem exatamente assim, dividida em fatias, tá? Então vamos observar quantas fatias tem essa pizza. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho uma pizza dividida em 8 fatias. Ótimo. Aí vamos imaginar que o professor Fábio, eu comi, né? Resolvi comer 3 fatias dessa pizza. Então vamos lá. A pizza tem 8 pedaços e o professor Fábio comeu 3. Aí a pergunta é: qual é a fração que representa a quantidade de fatias que o professor Fábio comeu? Então, o professor Fábio comeu 3 fatias de um total de 8. Então, a parte que me coube, né, a parte que eu comi, foram 3 de um total de 8, certo? Então, isso é a representação de uma fração. Entender, enxergar a leitura gráfica é muito importante, tá? Não é só isso, mas já é o começo. Nós precisamos estabelecer uma relação de entendimento com as figuras. Eu preciso olhar para uma figura e identificar qual é a fração que representa aquilo que está pintado, de repente, naquela questão. Então, voltando aqui em cima, 5 partes, pintadas 3. Então, 3 sobre 5. Então, 3 sobre 5 representa a parte pintada desse retângulo. Aqui embaixo é 1 sobre 4. Então, é uma parte pintada de um total de 4. Então, essa fração, 1 sobre 4, representa a parte pintada nessa figura aqui. E para finalizar, na última, que é a nossa pizza, eu tenho 3 fatias, 3 partes pintadas de um total de 8. Então, a fração que representa essa pizza são 3 fatias de 8, 3 sobre 8, tá? Ótimo. Mas, professor, a leitura é essa mesma? 3 sobre 5, 1 sobre 4, 3 sobre 8? Não. A leitura correta, matematicamente falando, não é essa. A gente usa por hábito, né? Quando a gente já está numa fase bem avançada do nosso conhecimento, a gente acaba atropelando algumas nomenclaturas, né, que são aprendidas aqui na série de vocês. Então eu preciso que vocês consigam e entendam essa leitura, escrever como se lê, né? Então, ó, eu tenho 3 sobre 5, 1 sobre 4 e 3 sobre 8. Legal, mas vamos ver aqui qual seria a maneira correta de fazer essa leitura. Tá ali, ó, escrevendo como se lê. Então, 3 sobre 5, eu não vou escrever 3 sobre 5, porque isto não representa uma fração. A fração, ela tem nos denominadores algumas particularidades. Cada númerozinho desse aqui representa uma fração, né? Um nome diferenciado. Qual seria esse, então? Aqui, por exemplo, 3 sobre 5, a gente vai escrever 3 quintos. Então, a gente observou que o 5 na fração representa quinto. Então, são 3 quintos da fração. Ok? Ótimo. Aqui nessa outra fração, o 4 vai representar também uma outra parte, que seria 1 quarto. 1 quarto. Então, nesta fração, o 4 vai representar quarto. Aqui, 3 sobre 8. Então, o 8 vai representar oitavo, né?
Então, são 3/8. 3/8. Então, de novo, tá? O 5 representa quinto, o 4 representa quarto, o 8 representa oitavo. Da mesma forma que, vamos lá, o 3, professor, representa o quê? Terço. Então, se eu tenho 3 embaixo, é terço. Se eu tenho 6, professor, o 6 é sexto. O 7 é sétimo. E o 9 é nono. Então, se aqui fosse, se aqui nessa fração de 1/4 fosse o 3 aqui, seria 1/3. Se aqui no lugar do 8 fosse 7, seriam 3/7. Se fosse o 9 aqui no lugar do 5, seria 3/9, no plural, por conta da leitura. Tudo bem? Ótimo. Aí a gente já está começando a amarrar o conhecimento de frações. Primeiramente, fazendo a leitura gráfica, representando, tá? Tanto daqui para cá como daqui para lá é a mesma coisa. Se eu te der uma fração e pedir para você representar graficamente, basta você pegar aqui o todo, que é 5, faz um desenho qualquer, tá? Eu usei retângulo, triângulo e círculo. Você pode pegar o que você quiser, fazer um desenho, dividir em 5 partes iguais e pintar apenas 3. Aí você está representando a fração de 3/5. Aqui é a mesma coisa, vai pegar um desenho qualquer, vai dividir em 4 partes iguais e vai pintar apenas uma. E aqui a mesma coisa, pega um desenho qualquer, divide em 8 partes iguais e pinta apenas 3. Então, a parte de cima é o que você pinta e a parte de baixo é aquilo que você tem no total. E depois, claro, a gente veio para cá e aprendeu a fazer a leitura correta dessa fração. 3/5, 1/4 e 3/8. Ótimo. Mais à frente, a gente começa a observar que algumas frações, elas, analisando, né, visualmente, são diferentes, mas que representam a mesma coisa, a mesma fração. Não entendi, professor. Como assim? 2 frações diferentes que representam a mesma coisa? É, exatamente isso. Vamos olhar aqui? Olha só. Eu tenho aqui frações equivalentes. O que seriam frações equivalentes? Um retângulo, estou usando o mesmo desenho de lá, só que agora o meu retângulo foi dividido em 4 partes iguais, certo? Então, eu já sei que essa fração tem o denominador 4, porque eu tenho 4 partes, né? E agora, o que eu vou fazer? A parte pintada é 2/4, né? Então, eu tenho 4 partes e 2 pintadas. Legal. Essa está representada. Vamos representar de baixo agora? Eu tenho o mesmo retângulo, só que agora eu dividi em 2 partes. E pintei apenas uma. Ótimo. 2 num total de 4, 1 no total de 2. Professor, o que isso tem a ver? Qual é a semelhança entre eles? Eu quero que vocês visualizem, olhando para cá, e me digam e pensem comigo. As duas não representam a metade da figura? Observem. Aqui eu tenho 2 de 4. Aqui eu tenho uma de 2. Mas analisando aqui visualmente, essa parte aqui não é igual a essa? Não está representando metade da figura? Ou seja, aqui em cima eu pintei a metade, eu pintei 2 de 4, e aqui embaixo eu também pintei a metade, que é 1 de 2. Então, o que são frações equivalentes? São frações que representam a mesma parte pelo todo. Mesmo escritas de forma diferente, representam a mesma parte. Como assim? 2/4 é metade, 1/2 também é metade. Como 3/6 também é metade. Da mesma forma que 4/8
também é metade. Mas, professor, como é que eu provo isso? Como é que eu sei que isso são frações equivalentes? Vai a dica, tá? Olha a dica. Se você multiplicar esses números nas diagonais, assim, e der o mesmo resultado, então essas frações são equivalentes. Olha que interessante. 2 vezes 6, 12. 4 vezes 3, 12. São equivalentes. 1 vezes 8, 8. 2 vezes 4, 8. Que legal! Também são equivalentes. Então, todas elas entre si são equivalentes, porque representam a metade. 3 é metade de 6, 2 é metade de 4, 1 é metade de 2 e 4 é metade de 8. Se eu quiser escrever outras, 12 sobre 24 é equivalente, porque 12 não é metade de 24? Então, nós temos aqui infinitas frações equivalentes. Se eu botar uma outra aqui, 9 sobre 18. 9 é metade de 18. Se eu multiplicar aqui, ó, eu vou ter que encontrar a mesma coisa, que vai dar 3 vezes 18 dá 54 e 6 vezes 9 também dá 54. Caramba, magnífico! 2 vezes 18, ó, 2 vezes 18, 36. 4 vezes 9, 36. Que legal! Então, o entendimento de frações equivalentes são aquelas que, mesmo com a escrita diferenciada, representam a mesma fração, a mesma parte. Isso mais adiante, na nossa próxima videoaula, a gente vai aprender a simplificar essas frações de forma que elas tornem-se irredutíveis. Essa aqui é a primeira, tá? De todas as outras. Então, todas essas daqui eu consigo escrever dessa maneira, simplificando. Isso fica para o nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham tido aí um bom entendimento. Analisem, assistam o vídeo 1, 2, 3 vezes e tentem fazer as atividades da plataforma e também da atividade impressa. Tudo bem? Tenham todos aí um bom estudo e ficamos aí para a próxima aula. Beijo no coração de todos.